Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Então, dando continuidade à nossa aula anterior a respeito de arte indígena, a gente continua lá na página 3, tá? Que aí finalizamos só o parágrafo que tinha começado na página anterior e a gente começa com a parte. Sabemos que a arte na realidade é muito mais conceito do que fenômeno, parará, parará, parará. Mas enfim, eu acabei deixando de citar sobre esse desenho que tem aí, que é o registro sobre papel de grafismo de pintura corporal. A ideia de grafismo é a construção de uma imagem, né? Através do desenho. Então, essa é uma pintura, esse é um desenho que é feito, que costuma ser feito nos corpos de indígenas, que é da oficina de saberes Wayana e Aparai, feito em 2005, né? Aparentemente acaba se tornando um desenho relativamente simples, né? Mas se a gente for pensar numa concepção de arte, e aí é o que a gente vai trabalhar, inclusive falando a partir desse primeiro parágrafo lá, aí na página 3, numa concepção de arte, isso aí pode ser tido como algo sensacional. Parece o número 77, junto com uma perninha ali. Mas enfim, parece um desenho muito simples, e é. Só que a representatividade, a arte em si, ela acaba se tornando algo muito mais representativo, muito mais ligado à ideia do que ele representa, do que especificamente uma obra sobre um conceito estético, um conceito de beleza, né? Quem vai trazer esse conceito de beleza, e aí novamente vamos criticar os europeus, vamos meter pau nesses europeus sacando escuro, filho da puta. Quem vai trazer esse conceito de arte, de belo e tudo vão ser os gregos antigos lá no período clássico. E depois com o Renascimento, já com o pessoal da Itália, de Roma principalmente, o Renascimento que vai tentar retomar esse período clássico através dessa concepção da construção de beleza. A beleza, a arte aqueles corpos que são muito bem desenhados e não sei o que, não sei o que. Inclusive, minha voz falhando, inclusive, quando a gente trata sobre a pressão estética hoje em dia dos corpos, de que, porque só é bonito aquele corpo com quadril todo desenhado, tal, não sei o que. Essa pressão estética, ela surge a partir da cultura, a partir desse conceito de beleza surgido ainda lá no período clássico da Grécia Antiga. Então, de corpos fortes, de músculos bem definidos, bem delineados e tal. E aí se sofre essa pressão estética e se pinta essa ideia de beleza somente aquilo que é todo certinho, todo definidinho. E vem da cultura europeia. Então, por que até hoje a gente sofre essa pressão estética, essa ideia de que beleza é a pessoa branca, loura, do olho claro, alta, do corpão, sem uma gordurinha, um pneuzinho que seja? Por conta dessa pressão estética inventada pela cultura clássica grega, que foi copiada e foi importada da Europa. Porra, a gente é um país predominantemente de pessoas negras e pardas, apesar que eu não gostava muito desse termo, mas mais de 50% da população formada por negros e pardos. Se for somar com os indígenas também, a gente já vai subir quase 60%, mais de 60% da população formada por essa galera. E mesmo assim a gente importa os padrões de beleza vinda da Europa. Puta que pariu, gente. Mas enfim, e aí a gente acaba trazendo esses conceitos de beleza da arte importadas da Europa e acaba deixando um pouco de lado toda a multiplicidade cultural de cá, ou se a gente for ainda falar dessa ideia estética de corpo, a multiplicidade de corpos. Pô, velho, eu vou me olhar no espelho e dizer que eu não sou bonito com meu cabelo black. Apesar de que tá preso aqui, né? Mas tipo, porra. Por quê? Porque os europeus disseram que bonito é branco, magro, do peitão, mulher do peitão.
quase sem bunda. Pelo amor de Deus, né, gente? Enfim, aí voltando para essa ideia da beleza do que é arte, por que não dizer que essa produção indígena, do grafismo, da pintura corporal indígena, não é algo também belíssimo? Para os indígenas, com certeza, eles vão falar assim, porra, eu pintei isso no meu corpo, pintei isso no corpo, nos corpos de outras pessoas da minha tribo, da minha comunidade, e cara, a pessoa tá linda. A cultura indígena é fantástica. Dá de 10 a 0 na cultura europeia desse povo que quer usar Nike, Reebok, Adidas e que um símbolozinho de um negocinho assim faz com que uma roupa custe R$ 500. Ai, tomar no meio do brioco. Mas enfim, sabemos que a arte é na realidade muito mais conceito do que fenômeno. Conceito. E isso vale muito por essa questão de roupa, né? É muito mais a marca do que a qualidade em si, né? Então é muito mais conceito do que o fenômeno. Não sendo assim homogeneamente definida pelas diferentes culturas indígenas, até porque partilha com outros componentes culturais de um modelo de experiência coletiva de grande complexidade conceitual. Nessas sociedades, os enunciados estéticos vêm sancionar determinada visão de mundo, que em contextos variados participa da definição das pessoas, assim como de suas relações e produções. Então, é complicado a gente falar sobre uma cultura indígena específica, uma estética, como eu posso dizer, uma estética pré-definida sobre o que é a arte indígena, se a gente tem uma multiplicidade, novamente o termo multiplicidade, se a gente tem uma multiplicidade de tribos indígenas, se a gente tem diversas culturas indígenas, culturas de tribos mais variadas. Um desenho como esse, um grafismo da tribo Wayana pode ser completamente diferente do grafismo de uma tribo... Peraí, deixa eu pegar uma tribo, eu não tenho muito conhecimento de tribos, né? Infelizmente. Mas, digamos... Pronto, Kaiowá. Aí a gente tem, então... Ai, errei o negócio aqui. Peraí, eu vou paralisar aqui rapidinho, então... Pronto, voltei. Aí, por exemplo, a gente tem a tribo Kaiowá, que a ideia de grafismo para eles pode ser completamente diferente dos Wayana, né? As cores utilizadas, o formato do desenho e tal, pode ser completamente diferente. Então, o conceito de pintura corporal para eles, dessa produção, esse significado, para eles pode ser diferente do que os Wayana têm, os Kaiowá, que os Mibia, os Nyandeva, os tribo Nyandeva, os Ticunãs, os Caingangue. Eu vou deixar, inclusive, esse link aqui do Hipercultura, as 10 maiores tribos indígenas do Brasil. Conheço curiosidades sobre cada povo que eu abri aqui aleatoriamente, só para pegar o nome de alguns povos, né? Mas eu vou deixar assim só para vocês terem uma noção. Mas enfim, então esses conceitos eles podem ser completamente diferentes a respeito do que é arte, do que é cultura para eles, né? Então quando a gente fala, nós de fora, falamos sobre cultura indígena, a gente fala de algo, de uma estética única. Só que na verdade existe diversas culturas indígenas, diversas artes indígenas. Inclusive, para eles próprios, o que a gente conceitua como arte, na verdade, são tradições deles, né? Nós de fora olhamos para aquela imagem e falamos: poxa,
isso é arte indígena. Só que eles, lá dentro, eles vão dizer assim, arte? Não, isso daqui faz parte do meu cotidiano. Essa pintura que eu faço no meu corpo representa uma determinada tradição que significa que eu estou festejando o nascimento de uma nova criança na minha tribo. Ou então, essa pintura que a minha comunidade está fazendo, que a minha tribo está fazendo, significa que a gente está comemorando a chegada da primavera. Então, não é arte. É algo que faz parte das nossas tradições, da nossa cultura, do nosso dia a dia, né? É como se fosse, durante o Natal, a gente montar uma árvore, colocar aqueles penduricalhos, aquelas bolas, aquele negócio todo assim. Tipo, isso é arte? Não. É uma tradição nossa, uma tradição bem besta, mas é uma tradição nossa. Então, tipo, mas tem gente que acaba transformando isso numa arte, né? Tipo, porra, tem árvores de Natal belíssimas que são quase uma expressão artística. É tipo o que a gente faz com a cultura deles. A arte indígena, pra gente, a arte indígena nada mais é do que uma tradição cultural deles. Uma tradição que é do cotidiano deles, saca? Enfim. Nas sociedades, os enunciados estéticos vêm sancionando determinada visão de mundo que, em contextos variados, participa da definição das suas relações e produções. As diversificadas manifestações artísticas dos índios são sempre referidas na mídia e também nos compêndios escolares no singular, ou seja, arte indígena. Entretanto, ao expressarem preocupações específicas, permitem a cada povo indígena desenvolver um estilo próprio. E assim, aquela qualificação é equivocada enquanto meio de identificação, posto que não existe uma arte comum e geral dos índios. A referência requer sempre a pluralidade, a saber, artes indígenas, para a correta identificação dessas artes, porque cada tribo vai ter a sua arte, que uma visão artística, né? Aí a gente tem a imagem de um cesto cargueiro dos Baré, feito de cipó umbé, em vira e com trançado, olho de piaba. Tipo, pra gente esse artesanato, o próprio nome artesanato, né? É uma produção, acaba sendo uma produção artística. Se a gente vê uma cesta dessa, um cesto desse, e colocar à venda numa feira de artesanato, tipo, vai olhar isso e falar, cara, que lindo! A arte indígena é linda! Puta que pariu! Só que aí, tipo, pros Baré, pra tribo Baré, pros povos Baré, esse cesto é aquilo que eles usam no cotidiano para poder carregar, sei lá, fruta que eles colheram lá nas árvores frutíferas, no ambiente dele, e colocaram ali, pô, eu tô carregando. Assim como a gente carrega uma sacola, dentro de uma sacola. Ou então, tipo, que a gente fala, meu Deus, que cesto cargueiro lindo, puta que pariu. Na verdade, os caras estão usando só para carregar uns pedaços de merda que eles colheram das vaquinhas que estão lá no meio do mato. E aí eles estão carregando aquela bosta de vaca para poder adubar o terreno deles, as plantações deles. E pra gente é a coisa mais linda do mundo. É tipo isso, né? Então, pra gente, o que é arte, na verdade, faz parte do próprio cotidiano deles, algo que eles estão usando diariamente. Então, a referência requer sempre a pluralidade, a saber, artes indígenas, para a correta identificação dessas artes, pois expressam tantas formas quanto seus povos. Uma garrafa de café aqui que está balançando já. Pois expressam tantas formas quanto são os povos que as produzem, né? Um ar familiar
facilmente perceptível através das matérias-primas empregadas, do aspecto formal de certos artefatos, perpassa, entretanto, o negócio bugou aqui, perpassa, entretanto, as artes indígenas, tornando-as distintas das produções de outras sociedades, né? Então, esses artefatos, esse artesanato produzido pelos indígenas, eles têm cada um sua particularidade. Esse cesto, especificamente dos barés, ele é feito com cipó, ambé, com envira e com um trançado chamado olho de piaba. Mas aí, se a gente for procurar lá os cestos que são produzidos pelos Wanjampi, ou os cestos que são produzidos pelos Caingangue, ou os cestos produzidos pelos Terena, ou os Guajajara, vão ser completamente diferentes do que os barés produzem. Porque, dentro da cultura deles, eles se utilizam daquilo que a natureza proporciona a eles, que pode não ser o mesmo que os baré encontram nos arredores deles. Então, tipo, há essas particularidades. Por isso que são diversas artes indígenas, porque cada um vai ter sua particularidade dentro desse processo produtivo, desse processo constitutivo, construtivo de seu artesanato, né? Então, um ar familiar facilmente perceptível através das matérias-primas empregadas. A matéria-prima empregada vai ser aquela que você vai ter acesso mais facilmente dentro da comunidade, dentro da região que você vive, né? Então, do aspecto formal de certos artefatos perpassam distintas das produções de outras sociedades. Paralelamente, os artefatos indígenas são invariavelmente apreciados pelo senso comum enquanto artesanato. É isso, pra gente é artesanato. Termo institucionalizado pelos que os negociam em lojas de souvenir ou de artigos para decoração. Essa classificação aponta para a ideia de que as artes indígenas seriam anônimas e assim desprovidas de autoria individual. A gente pega tudo como sendo uma coisa só e chama de artesanato. Ah, o artesanato indígena, é arte indígena. Justamente isso, transforma aquilo que existe uma particularidade da parte de cada povo. A gente vai chegar, vai colocar tudo como sendo uma coisa só. É o artesanato indígena. Vamos vender. Ah, pô, mas quem foi que fez? Ah, foram os índios. Sim, porra, tem vários povos indígenas no Brasil. Então, quem é que fez isso? Foram os indígenas. É uma arte indígena. Tá, mas que povo? De que forma? Qual é a matéria-prima? Qual o significado disso para eles? A gente não sabe. É interessante a gente fazer uma comparação, inclusive, com o que a gente chama também de arte africana. E aí uma coisa que eu sempre falo para vocês, já falei outras vezes também, no filme Pantera Negra, né? Em que, claro, Wakanda é fictício. Mas aquela cena no museu é uma cena antológica, né? Uma cena sensacional, em que a curadora do museu, uma mulher branca europeia, ela chega e tá lá, é a curadora, né? Ela chega, tal, quando o Michael B. Jordan, eu sempre esqueço o nome do personagem dele, chega e começa a perguntar, né? Tá olhando as obras e tal, e fala, não, pô, qual o significado disso? Que é isso? E a mulher chega e fala, não, isso daqui é uma máscara de não sei o que, tal, de tribo tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começa a dar a explicação dela, assim. E aí tem um determinado momento que ele fala, não, isso daqui é do povo tal, de Wakanda, vindo de Wakanda, o significado é esse, e, tipo, foi roubado deles. Vocês, europeus, roubaram da gente, né?
Então, é muito essa ideia do que é arte, né? Para os europeus, aquilo se torna simplesmente uma atração de museu. Para as sociedades que não as indígenas, aquilo se transforma, esse artesanato, essas artes indígenas, se transformam simplesmente em algo para ser esteticamente admirado. Perde a sua função tradicional, a sua função cultural, a sua função dentro de uma comunidade, dentro de um conceito de comunidade, de um conceito utilitário, para se tornar simplesmente uma obra de exposição. É por isso que acaba sendo tratado como arte indígena, como algo bem generalista, porque ele perde o seu real significado. Assim como as artes africanas, porque são vários povos africanos, acabam perdendo sua identidade original para simplesmente se transformar numa peça de museu bem generalista. Ah, é uma máscara africana. Ah, uma lança de tribos africanas. Mas de qual? Qual tribo? Qual o significado? Quando foi utilizado? É feito de quê? Qual o significado para eles, para esses povos? A arte indígena, as artes indígenas, elas passam muito por isso também. Você pega, simplesmente vai vender ou então vai colocar dentro de um museu. Até pode ter lá escrito bonitinho, né? A quem pertenceu, o que o povo fez, de que é feito e tal. Mas se transforma em algo meramente estético, algo para ser mostrado para as pessoas. Perde a sua função social, perde a sua função enquanto um objeto que faz parte do cotidiano de um determinado povo indígena que utilizava aquela cesta, aquele cesto para uma determinada função. E aí se torna simplesmente um objeto, um souvenir mesmo. Algo que carrega uma estética indígena, mas que perde a sua função social para ser transformado simplesmente em algo a ser admirado. Não deixa de ter uma função social para ter uma mera função estética. Tá? É algo para se colocar no centro da mesa, em casa, e pronto. Só para dizer assim, ai, que bonitinho, tem aqui, é um quadro, uma arte indígena que eu tenho aqui na minha mesa e tá, se perdeu a função social, função utilitária, para se transformar numa função de decoração, um objeto de decoração, simplesmente isso. Enfim, os artefatos indígenas são invariavelmente apreciados pelo senso comum enquanto artesanato, como algo generalista, termo institucionalizado pelos que negociam em lojas de souvenir ou de artigos para decoração. Essa classificação aponta para a ideia de que as artes indígenas seriam anônimas e assim desprovidas de autoria individual, perde o seu significado, né? Ademais, segundo o pressuposto mais frequente, o artesanato estaria ligado à tradição, a um modo de vida pretérito, aspectos permanentemente associados às culturas indígenas. A outra face dessa moeda é constituída pela aura de exotismo atribuída às produções materiais e imateriais indígenas e aos próprios índios, porquanto esse rótulo constitui uma forma de neutralizá-los e aliená-los em um passado absoluto e preferencialmente remoto. Então perde essa ideia ligada à tradição, né? Se transforma em algo, simplesmente porque essa arte indígena era dos antepassados e tal, não sei o que, se transforma em um artesanato e tudo. Perde novamente a questão da função social, função utilitária daquilo. E uma outra coisa é que acaba transformando isso, uma tentativa de neutralizar, de alienar,
de jogar para um passado, algo pretérito, né? Algo remoto, que antigamente se produzia, antigamente se pensava dessa forma. Os índios de hoje só querem saber agora de celular, de roupa da Nike, de computador, de iPod, iPad, iPhone, sempre esqueço o nome dessa porcaria. De iPhone, índio de iPhone e tal. Cara, índio pode usar iPhone? Pode. De boa, tranquilamente. Mas eles também têm interesse na manutenção de suas tradições, né? Então, eles podem muito bem continuar usando esses sistemas de cestarias, essas produções de cestarias, que vão continuar dentro do cotidiano deles, com suas funções utilitárias. Tranquilamente também. Pode muito bem juntar esse cesto baré com o uso de um iPhone. Pode ser que de repente o cara tá lá, o índio tá lá com o seu iPhone ligado com o Spotify, tocando uma música de, sei lá, um K-pop, alguma banda de K-pop lá rolando, tal, de boa no Wi-Fi dele, tudo tecnológico, enquanto ele está sentado lá no chão de sua oca, dentro da tribo, produzindo a cesta que ele vai usar para poder colher os frutos que estão lá dentro do sítio, né? Dentro da tribo, né? Do território que pertence a eles, né? Então, tipo, tá lá tocando a tecnologia toda, dialogando com a tradição cultural deles. Tipo, da produção das cestarias que eles vão usar para eles, mas que eles também podem chegar e vender, porque, porra, é deles. Eles fazem o que bem quiserem entenderem com aquilo que produzem. Enfim. Na avaliação das artes indígenas, o olhar ocidental privilegia as categorias de maior impacto visual, como a plumária ou os objetos rituais, e não considera as demais produções. O impacto visual, a arte plumária, quando a gente fala de plumário, significa de plumas, né? De penas, plumas, daquela coisa assim. Os cocares que são feitas com arte plumária, os vestidos, os saiotes, que tem arte plumária também e tal, que são utilizados em rituais, em manifestações ritualísticas, né, para eles, ou outros objetos rituais. Causam impacto visual, mas não se considera o processo produtivo. A gente já vê algo pronto, mas para eles, durante o processo constitutivo, durante o processo produtivo, aquilo faz parte também da cultura deles, da cultura dos indígenas, né? A forma deles produzirem também tem um significado. O local que eles produzem também tem um significado, né? Vou dar um exemplo bem bacana assim, que alguns talvez conheçam, outros não. Vocês conhecem telha, né? As telhas, o processo de produção das telhas, inicialmente, o que a gente conhece até a expressão nas coxas. As telhas, o formato da telha, ele tem esse formato meio arredondado, né, quase de meia lua, porque a produção deles eram feitas nas coxas. As telhas eram feitas originalmente nas pernas, né? Se colocava em cima da coxa e começava a produzir. Então, o formato da telha, ele vai afinando
em uma determinada direção. Originalmente vai afinando em uma determinada direção. Por que isso? Porque antigamente se produzia eles na coxa mesmo. Então seguia o formato de sua própria coxa. Que viagem, né? Acaba se tornando quase que ritualístico isso. Então não se considera, as pessoas que veem o resultado final não têm ideia de como funciona o processo produtivo disso. Então, da arte plumária, dos objetos ritualísticos, não fazem ideia de como é esse processo de produção deles. No entanto, o fazer artístico indígena não recai exclusivamente sobre os ornatos de penas e máscaras. Objetos de uso cotidiano podem apresentar elaboração formal e estética que transcende seu desempenho funcional. Nas sociedades indígenas, os esforços criativos alcançam muitos domínios, pois o campo abrangido pela arte é amplo e se expressa de diferentes formas. Das mais efêmeras pinturas corporais, efêmera é algo passageiro, né? As pinturas corporais que dentro de, você toma um banho, aquilo já sai. Então, mas tem um grande significado, né? Então, os esforços criativos alcançam muitos domínios, pois o campo abrangido pela arte é amplo e se expressa de diferentes formas. Das mais efêmeras pinturas corporais, às duradouras edificações, incluindo artefatos de uso cotidiano e ritual, manifestações performances e musicais. Os artefatos, os grafismos em particular, materializam redes de interação complexas, condensando laços, ações, emoções, significados e sentidos. A gente para aqui no meio da página 5 e a gente continua na próxima aula para a gente fechar essa bagaça. Beleza? É isso, galera. Valeu, falou, fechamos por aqui e a gente continua na aula que vem. Tá? Tchau.